Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo. Desta vez, uma mesa aberta atemporal. Vamos ver aqui uma canalização especial. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar conosco. Meu nome é Miguel, seja para lá de bem-vindo ao nosso canal, trabalhando aqui em conjunto com a espiritualidade, pedindo licença aos mentores, aos mestres, ao universo, que nesta fenda de espaço-tempo, ao qual você se encontra aqui, se chegou, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos descobrir o que é que o universo tem para falar conosco. Qual é o momento atual para quem chega para essa leitura e se conecta com ela? O que a gente pode conversar hoje? O que a gente pode trazer de interessante para os nossos amigos? Intenção pela sorte. Vamos lá. Deixa eu pegar duas. Vamos lá. Rainha de espadas, 2 de paus. Mais uma, por favor. Querendo ver um monte. Mais uma, por favor. Leitura temporal. Bom, pode ser. Não queria muito que fossem as duas juntas, porque no final iam ser as 4. Mas tudo bem. Dá pra ver? Acho que dá. Rainha de espadas, 2 de paus, 5 de espadas, 10 de ouros. Fundo do deck, 9 de espadas. Tem 9 de espadas, imperatriz, 5 de copas. Ok, rainha de copas. Começando, desculpa a tosse, porque os dias aqui no Rio têm sido bem secos. A gente pode pensar aqui, nesse início, claro que a leitura ela vai se desenvolvendo ao longo de mais cartas, mas a gente tem um corte voltado, né, que vai te abrir possibilidades para novos projetos, novas ideias, depois de um período bem difícil. Um período bem... Isso a gente vai falando com relação à parte de emprego, parte de trabalho, né? Depois de momentos bem complicados, né? Que a gente sabe que aqui o 5 de espadas é um pouco esse momento meio trairagem, né? De que um querendo passar a perna no outro, pessoas querendo de repente uma posição de emprego e tentando trabalhar na surdina para te derrubar. Ainda assim, é chegado um momento de novas possibilidades, né? Novos projetos, novas possibilidades, né? Como aqui a gente tem aqui o 10 de ouros, podendo trazer, sim, um momento e um movimento de, possivelmente agora, as coisas vão começar a andar com mais calma, né? Sim, e esse corte aqui talvez seja a própria intenção de pensar a saída do trabalho, ou de que alguém que estava fazendo alguma coisa contra leia-se que possa estar espelhado, né? Agora possa haver alguma justiça que se encarregue, né, de resolver a questão. Vamos tirar mais carta para ver o que se elucida daqui. Renascimento. Desaceleração. Mais um, por favor. Não, essa não ia cair. Receptividade. Sucesso. Olha que legal. Carta do sucesso junto com o 10 de copas. Fundo do deck aqui. A transformação. Eu tinha colocado aqui antes, eu até vou deixar, por enquanto, o 9 de espadas aqui, porque realmente me dá essa sensação de que houve, né, aconteceram situações que deram até uma certa sobrecarregada, né? Sabe aquele momento assim onde você precisa se
defender, precisa buscar mais possibilidades de provar, né, para os outros que você tá certo, que você não fez aquilo e tal. Isso realmente acaba gerando um certo cansaço dentro disso tudo. Mas esse corte aqui, a Rainha de Espadas com o Renascimento, né, que, aliás, né, o Renascimento é o 10 de espadas. Então a gente realmente está falando aqui de uma finalização, né? Então, depois de muitas batalhas, é chegado o momento onde você decide, né? Assim, olha, bom, depois de todo o sofrimento, vale a pena eu continuar nessa posição, nesse emprego, nesse lugar? Ou eu posso avançar, né? Eu posso seguir em frente com isso e, de repente, até com novas possibilidades, né? A desaceleração aqui é um pouco esse convite do Dois de Paus, né? Quando você inicia um novo projeto ou, né, você sai desse ambiente tóxico de tanta confusão, você, ao invés de... Tem muita gente que faz isso, né? A gente às vezes sai de relacionamento, de trabalho, de tudo. E a gente quer preencher aquele espaço imediatamente. Então tem gente que você saiu de algo, você largou um relacionamento e você quer, semana que vem, já buscar outro, já ter outro alguém. Tem realmente essa necessidade de fazer as coisas tão rápidas? Ou você não pode, de repente, olhar as opções, né? Tá vendo aqui ele segurando, né? Segurando o mundo, né? Ele tem um mundo de possibilidades as quais ele pode pensar, de ideias, sabe, de pessoas que você pode se conectar para trazer um resultado melhor. Então o convite aqui também é isso, né? Depois de um momento de tanto burburinho, de tanta confusão, calma, calma, as coisas vão se resolver, né? A receptividade aqui, depois do Cinco de Espadas, ela traz um pouco essa sensação de que você pode, estando aberto às possibilidades, você também consegue conectar. E vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem colocar palavras na minha boca? É, você se conecta mais com a tua essência. E aí, a partir desse conectar com a sua essência, você entende melhor quem você é agora e não quem você era no momento do desgaste, no momento da confusão. Quem você é agora. Agora eu posso ser uma pessoa mais aberta, agora eu posso entender que certas situações elas não se sustentam mais dentro do meu dia a dia e eu vou trabalhar para que isso traga uma impressão melhor de quem eu sou agora, mais do que eu precise o tempo inteiro estar me provando. Talvez o convite seja para que você realmente se abra a possibilidades diferentes de se expressar e de se mostrar para o mundo e para si mesmo. Às vezes a gente tem grandes desafios trabalhando internamente, né? E aí a carta do sucesso junto com 10 de copas traz um pouco, para mim, essa intenção ali de, assim, há um triunfo, sabe, assim, no seguir adiante, né? Ou seja, que é o seis de paus, né? Que é a ideia de você, sabe, larga um certo conflito ali, vamos seguindo, apesar dos pesares, apesar de certas confusões que possam ter no meio do caminho, sabe, vamos avançar, vamos fazer. A transformação ela vem do caminho. A transformação realmente aqui na carta do fundo do deck, ela vem nesse caminhar, não se permitir que você tenha uma intenção mais vigorosa de você falar assim, olha, não, parado não dá para ficar. Viver dia após dia num debate, principalmente com pessoas, às vezes, esse cinco de copas aqui, cinco de copas, cinco de espadas, me parecem que são pessoas que não querem mudar. Elas não se sentem nem um pouco, sabe, quando elas não têm problema delas serem assim. Porque o problema, na verdade, está sendo infligido no outro. Então, se eu quero uma coisa, eu vou brigar para ter. Só que a questão maior é, vale a pena? Quanto você está ganhando dentro disso tudo para fazer valer a pena esse embate? Quando você tem um mundo de possibilidades onde você pode ter muito mais tranquilidade para você ser quem você é, fazer as coisas que você gosta, ou até descobrir coisas que você nem sabia que você gostava e que vão te gerar um sucesso muito maior do que ficar nessa extenuação, esse cansaço a troco de. Então, isso é um caminho a se pensar. Vou pedir aqui. Deixa eu de bar.
Cadê o Exu, como diria Mojubá? Dona Maria Navalha, seu baralho aqui maravilhoso. Vou vendo aqui para a senhora. Vamos lá? Pedir aqui a tua cartinha, pedir tua sabedoria aqui para a gente elucidar, trazer para o chão um pouquinho, né? Meus pensamentos nas nuvens. Vamos trazer um pouquinho mais para a terra aqui e ver se a gente tem alguma coisa mais prática para falar. Pode ser? Vamos. Então, pedindo aqui 4 cartinhas para a gente colocar diante esse pensamento aqui. As 4 vieram de uma vez, mas aí, calma aí. Tá bom, eu pedi, mas tipo um por vez, preferencialmente. Pode ser até 2, eu sei que no fim, mas vamos lá. Roubo, perda, desgaste. Mais uma, por favor. Esse 2 de pausa aqui, a desaceleração, o que poderia ser? Mesa aberta, leitura temporal. Opa, caiu. Vício ou teimosia? Desculpa aqui, coisa que realmente assim, como eu esqueci, a minha garrafinha d'água tá um pouquinho mais longe. Se precisar parar, eu paro aqui, que a garganta vai ficando arranhada. Mais uma, para os 5 de espadas. Só gente boa, né? 5 de espadas ali é só a galerinha do bem, né? Que gosta de fazer. Aqui, notícias breves. E o 10 de copas ali. Amigo fiel e aliado. Opa. Deixa eu só parar um instantinho para pegar um pouquinho d'água. Pois bem, voltei. A gente tem aqui, no fundo do deck tinha ficado a carta da consulente. A consulente pode ser Padilha, uma entidade, mas também a gente pode pensar que a gente possa estar falando também com uma mulher, né? E assim, né? Ou um homem com energia feminina. Vamos lá. Roubos e perdas, desgaste, pessoa perigosa. Né? Cuidado com transações. Vícios e teimosias. Comportamentos fora dos padrões. Né? Abandonar o que faz mal, vícios e teimosias. Notícias breves. Também algo possa ser anunciado em breve. Amigo fiel e aliado. Amigo falso e infiel, dependendo também das cartas. Então, o que a gente tem aqui, o que poderia trazer um pouco mais de praticidade dentro da leitura, é imaginar que é isso. Se o ambiente de trabalho... Eu estou falando de trabalho. Não falo de família, relacionamentos, porque assim, a gente pode adaptar. A gente pode adaptar esse quadro, porque existem pessoas também nesse caso. Mas eu prefiro pensar o 2 de paus ainda como projeto, porque, claro, se o projeto, isso aqui é um adendo aqui, né? Se o projeto é, por exemplo, um relacionamento, e ele está desgastado, e você acha que há uma traição e aquilo tudo, né, dentro dessa leitura de cartas, a Rainha de Espadas aqui é o corte. Então, assim, chega. Né? A gente está falando aqui de roubo, perdas e tal, a gente está falando de vício e teimosia, né? Vai que já é algo que é visualizado já há muito tempo, já meio que notório, a pessoa faz e diz que não vai repetir e continua repetindo. Ou você chegar no trabalho e de repente essa situação desgastante, ela segue, sabe? Sempre tem alguma coisa onde você tá ali mais para se defender do que propriamente para provar, para mostrar o que você faz. Então, isso também acaba sendo uma teimosia. Né? Nós nos acostumamos a um determinado movimento vitimista, de provar, de esperar que hajam batalhas e tal. E a gente fala, o fluxo normal da vida não é esse. Não é esse. A gente que se acostuma muito nessa noção de falar que a gente tem que matar um leão por dia, e não saiu nem a carta, foi um tigre, não foi nem um leão, né? Não foi nem a carta da força. Então, às vezes é parar um pouco dessa noção. Às vezes o próprio vício não está nem nos outros, porque o fato de pessoas fazerem situações, se programarem, colocarem tal, eu sou assim, bababá, é delas.
O nosso vício é aceitar, é achar que é comum, achar que todo mundo pode fazer o que quiser com a gente e a gente vai ser sempre o sofrido. Então a gente fala assim, parar um pouco com isso. Isso também é um vício, né? De se colocar como sofrido, se colocar como coitado. Notícias breves, a própria noção de quando assim, certas situações vão se provar, né, possíveis, e aqui a gente pode colocar até uma certa ajuda espiritual, né, um convite, né, do universo para que você faça esse movimento, para que você solte esse peso que não vale a pena ser carregado, para que você traga mais alegria, mais felicidade para a sua vida. Então, assim, notícias breves aqui, acredito que uma vez que você comece a soltar isso da tua vida, você parar de se colocar como alguém sofrido e coitada, talvez as coisas comecem a mudar. Inclusive mesmo até dentro do trabalho, sabe? Você pode até falar assim, beleza, eu não vou sair não, sabe? Vi as possibilidades, agora eu não posso sair não. Então muda a atitude. Muda a atitude. Para de aceitar que os outros façam coisas com você como elas sempre fizeram. Seja diferente. Haja diferente. Dê o corte. Não gostou do que falar, né? Do que alguém falou? Corta. Olha só. Última vez que você falar isso sobre mim ou de mim. Não te dou essas intimidades. Entendeu? Essa é um pouco nisso aqui. A gente fala assim, Miguel, não tenho como sair. Não saia. Continua. Mas o desgaste que está acontecendo, se você não der um corte, se você não mudar, vai continuar do mesmo jeito. É o que? É o caixão? É isso, é aquilo? Então, né? Muda dentro. Muda aqui, ó. Comportamento. Tá? O pedido aqui é de você mudar pelo menos um comportamento. Não dos outros, seu. Então deixa eu tirar aqui as duas cartas aqui do leite. Pra gente continuar a nossa elucidação. E já caminhando para o final da leitura. Às vezes eu tenho feito leituras maiores. E já deixando aqui já um recadinho. Como esse é um canal novo, normalmente eu faço as leituras para os signos, né? Energia dos signos. Como é que você quer cair? Não, né? Deixa eu parar um tanto, que também não adianta. Eu faço a leitura para os signos de fogo, de água, de ar, de água. Só que eu fui intuído pela minha espiritualidade a não fazer mais. A gente está começando. É mais interessante que a gente faça as leituras atemporais abertas para todos. Pois assim, se o tema, ou enfim, a própria noção ali surgir, todo mundo fica convidado a poder participar. Então, a partir da próxima semana, as leituras serão atemporais para todos. Dentro da energia e dentro daquilo que a gente possa trazer de alguma situação, de alguma abertura da mesa, e que possa trazer de auxílio, de amparo. Eventualmente, algumas leituras mais voltadas à de energia da semana eu continuo fazendo, então, assim, tem algumas coisas que a gente ainda mantém, mas, no geral, eu vou parar e, eventualmente, se eu sentir necessidade de fazer uma específica para um determinado grupo, eu venho e faço, mas, inicialmente, no próximo ciclo, eu já não faço mais as leituras específicas para cada um. Vai ser aberta para todo mundo e assim quem chegar se sente mais envolvido na conversa. Então deixa eu voltar. Quero duas cartas aqui para a gente já se encaminhar para o final. Por favor. Duas cartinhas. Para a gente, passando aqui, essa ideia de mudar comportamento, fazer, né? Qual é o caminho ali, qual é a resposta assim, que a gente possa ter fazendo essas alterações, né? Saindo desse dia a dia cansativo, né? Buscando, mesmo que no começo seja estranho, né? Porque você sair de uma rotina a qual você está acostumado, e inclusive aí falando da bendita, né? Eu falei que não tinha saído, agora que eu olhei, tem um leão sim aqui, olha, agora que eu vi. Tem um leão e tem um tigre. Tem um camelo aqui. Camelo dromedário. Uma tartaruga. Aí eu brincar que eu falo assim, tem Xangô aqui, tem coisa, né? Xangô, né? Tem aqui leão, tem tartaruga, jabuti. A justiça de Xangô, Caô, meu pai, Caô. Caô, cabecinha. Mais uma. Gente, acho que o negócio enrolou. Só uma.
para a gente já funilar o nosso fim aqui da leitura. Não? Eram duas aqui. Eu vou... Fundo do deck. A morte. Eu vou aceitar que às vezes, quando eu tirei a força, já me deu a sensação de que não tinha mais o que falar. Então eu vou encerrar o vídeo. Nem vou tirar mais carta. Já vou fechar por aqui. Porque aqui a gente já tem... Falei de Xangô. Vem a justiça, né? Junto com o 2 de copas. Então, sem mais delongas, já pra gente caminhar pro finalzinho do vídeo. A morte aqui, né? Quando eu falei, né, pra acabar com comportamentos, e gente, pulei aqui, o dedo virou, tá, 2 de copas. Essa hora aqui foi totalmente inesperada, esse twist aqui, né? Gente, calma, cadê a carta? Né? Aí fui puxar, apareceu aqui o 2 de copas. Mas enfim, tem a morte aqui. É isso. A carta da a força, o leão com o leão. E a carta da força que é isso, assim. Às vezes a gente se força demais a estar em lugares que não nos cabem mais. E aí você está num caminho de crescimento, crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento material. Não importa o crescimento, assim, todas as áreas são importantes de alguma forma. Então, assim, eu não estou aqui para dizer que você precisa buscar espiritualidade para isso, para aquilo, você precisa fazer aquilo. Assim, todos nós precisamos, né, trabalhar essas balanças que estão em nós. E aí vem a justiça, né? A justiça, inclusive para fazer isso, né? Para você buscar esse equilíbrio não só na tua vida, no teu profissional, como também nessa sensação de você parar de forçar se caber em situações que não são mais você. Olhar, fazer o justo olhar de que coisas que você fazia não fazem mais sentido hoje. E não é uma questão apenas porque outras pessoas continuam fazendo. Não é uma ideia, você não é um personagem de um personagem de um humorístico antigo que tem aquele bordão e aí você só pode fazer aquilo porque as pessoas só te reconhecem pelo bordão. Não funciona assim, a vida é diferente. Você pode mudar e você deve mudar para que coisas mais concretas surjam, né? Então aqui para que relações mais justas, para que relações mais interessantes, mais honestas apareçam na tua vida, né? E aquilo, né? Você poder brindar a felicidade. Mais um dragão, mais um leão aqui. Não só falando aqui, Xangô tá aqui, a justiça de Xangô passando aqui em todos os caminhos aqui. Se você é filho de Xangô, assim como eu, tá aqui, tudo tá dizendo aqui, né? Que assim, que preste atenção, né? Preste atenção, meu filho. E a carta da morte, né? No fundo do deck, falando um pouco sobre essa ideia. Deixa aí. É muito difícil. Eu, inclusive, talvez dentro dessa nova estrutura que eu quero colocar, eu faça alguns vídeos disso, alguns relatos sobre essas sensações, assim, do deixar ir, do deixar passar, morrer, a dificuldade que é, às vezes, de você abrir mão de comportamentos, de situações que são corriqueiras, mas acho que o mais corriqueiro é o mais difícil de você lidar e de você tirar do seu dia a dia. Mas às vezes comportamentos muito bobos são os piores, são os que mais te arrastam, porque se você não consegue tirar, por exemplo, parar de, como aqui na carta do vício, né? Você para de fumar, o mal o maior que você inflige é você mesmo, né? Porque você está arrebentando seus pulmões, você está diminuindo a sua frequência cardíaca, você está piorando ela, você está piorando o teu quadro geral do teu corpo, pode trazer situações cancerígenas, né? E o prazer maior está onde? Na fumaça, em riscar, em manter a boca fechada, em não... ao invés de você falar o que você precisa falar, você acende um cigarro e você transfere para o cigarro a sensação de que quando eu terminar esse cigarro eu vou estar mais tranquilo. Não vai estar. Você vai continuar a fumar, então porque se você acende um cigarro para você parar de fumar, para você fuma, para você se acalmar, por que você acende o segundo? Você não já se acalmou? Então, pensar em matar certos comportamentos, e quando eu falo que um dos mais difíceis é o da reclamação,
é o de você se sentir coitado, é o dessa validação das pessoas reconhecerem o quão difícil é, o quão sofrido você é, o quão, sabe, assim, penalizado você é. Esse talvez seja o vício mais difícil que a gente tem, porque é o vício da validação do outro. E aí eu vou terminar essa leitura. Eu termino essa leitura assim, porque realmente aqui o convite é esse. Mate comportamentos que só te arrastam para isso aqui, para o cansaço, sabe? Para esse, não espere esse fim, não espere nem a morte física, nem muito menos a emocional, né, a mental, esse desgaste todo. Vá se programando, para de lutar, né, assim, para de usar a força que você tem para você criar coisas boas, para você manter coisas que já não te agregam mais, sabe? Use a força a seu favor. Faça o corte necessário para você poder avançar e você ter isso aqui, né? Ter a tua fortuna assegurada. E fortuna, volto a dizer, não é apenas dinheiro, mas a partir do momento onde a gente começa a equilibrar essas balanças, ele também chega. Mas enquanto a gente só pensar num ponto, se eu só pensar em trabalho e eu estiver negligenciando a minha saúde, na hora que isso aqui acontece, que você cai de cama, cadê a tua fortuna? Vai ser só para pagar remédio e tratamento médico? Então, sabe? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo nessa vida. Por mais difícil que isso possa parecer. E eu termino essa leitura. Espero que ela tenha feito algum sentido. A gente volta amanhã com mais outra leitura atemporal aqui que possa trazer alguma mensagem importante e interessante para o seu dia. Tchau, tchau.